Pode ser então, vou dar boa noite novamente a todos, agradecer a presença, em especial, né, do amigo e professor Alessandro Oliveira. O Alessandro Roberto de Oliveira é professor adjunto no Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação da UNB, Universidade de Brasília. Atua no mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais e no programa de pós-graduação em antropologia social da Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela UNB. Suas pesquisas lidam com a interface entre sociedades, culturas e ambientes e abordam os seguintes temas: conhecimentos ecológicos tradicionais, povos indígenas e políticas públicas, intersecções entre indigenismo e ambientalismo, gestão territorial e ambiental em terras indígenas. Participa como pesquisador associado do LACT, Laboratório de Antropologia da Ciência e da Técnica, e tem principais áreas de interesse a teoria antropológica, relações interétnicas, antropologia do conhecimento e da técnica e antropologia e educação. Alessandro, muito bom te reencontrar aqui nessa aula, né, depois de tanto tempo e de tantos momentos de troca e de conversa e de diálogo que nós já tivemos, né? Então é muito bom ler o teu trabalho e poder compartilhar aqui também com meus alunos, com o nosso grupo aqui, um pouco da tua experiência, né, de um trabalho também tão importante que foi o livro Percepções das Mudanças, né, das Comunidades Indígenas sobre as Mudanças Climáticas, que é essa publicação aqui, que eu compartilhei para vocês no grupo do WhatsApp, e também compartilhei um texto menor que o Alessandro publicou, que tem a ver com esse trabalho. Então, Alessandro, muito obrigado novamente pela presença e estamos aqui para discutir, e quando a Cineia chegar, ela também entra aí na conversa. Beleza. Poxa, Pablo, eu queria começar, né, agradecendo você pelo convite, desde quando você sinalizou a possibilidade de participar dessa disciplina, eu fiquei muito animado, assim, fiquei feliz, né, pelo fato de a gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente, num evento dessa qualidade, por razões, claro, afetivas, mas também, né, de vínculos e temas que me interessam, né, e que me vinculam, né, a Roraima, aos povos indígenas de Roraima. Para mim é uma alegria enorme poder falar desse tema e tendo, né, como audiência, como interlocutores e interlocutoras aqui, estudantes, inclusive estudantes indígenas, né, de Roraima, e a presença de lideranças como a Thelma, que eu admiro tanto, respeito tanto, e que também apoiaram, né, me apoiaram muito quando eu vivi essa experiência mais intensiva de estar em Roraima, de estar no fluxo do movimento indígena organizado através do CIR, de conviver nas comunidades indígenas e aprender um pouquinho, né, da experiência de vida dessas comunidades. Tomar um caxirizinho, comer uma banana com farinha, e numa assembleia e aprender, né, como que se faz política dentro do movimento indígena de Roraima. Isso tudo marcou minha vida e a minha experiência profissional profundamente. Então, é nesse espírito, né, de alegria e também de responsabilidade, de, mesmo que virtualmente, voltar a uma roda de conversa com as pessoas com quem eu tenho tanto vínculo afetivo e parceria, né, como aliado do movimento indígena e colaborador das iniciativas do CIR, que eu participo desse evento, né, que acho que a gente estava até falando, eu acho que uma iniciativa muito bem-vinda, né, a universidade ainda, em que pese os esforços como o Encontro de Saberes, mesmo a iniciativa que a gente tenta colocar em curso aqui na Universidade de Brasília, né, de colocar em um diálogo simétrico os saberes e conhecimentos tradicionais e aqueles acadêmicos, né, a gente já avançou, mas ainda, né, a gente pode avançar muito mais.
E essa iniciativa dessa disciplina, especialmente, eu acho que é um movimento nessa direção. Então, eu cumprimento você, Paulo, pela iniciativa e todo mundo que está aqui presente, né? Agradecer pela audiência numa sexta-feira, que já vai tarde. Bem, eu estava esperando, né, que a Cineia já tivesse aqui para a gente dividir a palavra, né? Já que eu vou falar um pouco da experiência de uma pesquisa colaborativa capitaneada pelo CIR, da qual eu tive a oportunidade de colaborar no momento que eu fazia a minha pesquisa de doutorado. Mas, né, eu espero que se ela puder aparecer, vai ser muito bom, porque aí ela vai certamente dar mais profundidade aos pontos que eu vou falar. Eu, assim, vou tentar não ser muito extensivo, né, para que a gente possa ter mais oportunidade de fato, trocar ideia. Então, Pablo, eu vou falar aqui um pouco, e aí, de repente, se tiver aí uma limitação de tempo, você me dá um sinal aqui, que eu organizo, né? Porque a gente, quando começa a falar de temas que a gente gosta, assim, a gente promete que vai falar pouco e depois vai indo, né? Passa, eu sei como é que é. Mas ainda temos quase 1h30 de aula ainda. Ah, beleza. E aí, tomara que dê certo também para a Cineia falar. Mas então, eu, para ter assim, né, para eu não cansar vocês muito e para eu também ter mais ou menos um eixo de exposição, eu vou destacar basicamente... Professor Pablo, com licença, professor Alessandro. Sim. Professor Pablo está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Ah, beleza. Obrigada, professor. Desculpa, professor Alessandro. Tudo certo, Thelma. E a Thelma também sabe bastante, né? A gente desenvolveu essa iniciativa juntos. Com certeza, junto comigo, ela também pode me ajudar a contar essa história. Pode interromper bastante, né? À vontade, né, Alessandro? Liberado. Eita, professor Pablo. Aqui não tem... e aí, então, assim, só para eu organizar um pouco, né, as minhas ideias e para poder falar para vocês, eu separei basicamente 4 pontos, assim, de uma história, né? O que eu vou contar aqui é um relato de uma experiência de um estudante de pós-graduação de uma universidade pública brasileira que, em parceria com uma organização indígena, teve a oportunidade de desenvolver uma experiência de pesquisa colaborativa sobre mudanças climáticas, que é o tema desse encontro de hoje, né? Então, os 4 pontos que eu vou tentar aqui situar minimamente algumas informações para a gente conversar. O primeiro deles primeiro, esse grande tema, né, que é povos indígenas e mudanças climáticas, que foi o que norteou a realização das pesquisas colaborativas. A partir disso, né, eu vou tentar pontuar alguns aspectos que eu acho que podem interessar ao assunto desse curso, né, que é a questão dos saberes, dos encontros de saberes, da produção de conhecimento dentro dessa temática, especialmente quando a gente pensa, né, os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, como é que eles entram em relação com os discursos científicos, mas também políticos e institucionais sobre mudanças climáticas no Brasil e no mundo, né, de uma maneira geral. Eu vou também, no terceiro movimento, falar algumas características da experiência em si, de pesquisa colaborativa, né, que a gente denominou de estudos de caso, que eu acho que aqui tem uma experiência que foi feliz, né, no sentido de ser, de fato, uma autoria indígena e de mediação, de tradução de conhecimentos para
tanto para dentro, digamos assim, quanto para fora, né? E aí tem até umas boas histórias sobre isso, sobre como a gente enfrentou o desafio de traduzir para dentro das línguas, né, e dos próprios universos dos regimes de conhecimento, principalmente o Wapixana, mas também o Mapuche, e de uma maneira geral, né, de todos os povos que participam do CIR, porque isso acabou se difundindo em vários encontros e formações e discussões sobre gestão territorial. Então, eu vou falar algumas características que eu acho relevantes desse estudo, e para fechar o quarto ponto, que eu acho que é talvez o mais importante, que é o que foi, que tem sido a intenção, né, daquela pesquisa colaborativa, no sentido de que, inclusive, consciente de uma crítica, né, histórica dos povos indígenas e do movimento indígena de Roraima em relação à própria pesquisa, né, e o sentido de fazer pesquisa, por que fazer pesquisa, para que serve, né, e quem faz, numa posição que o movimento indígena coloca, e de maneira, claro, né, bastante consciente e legítima, de criticar os saberes acadêmicos por um regime de exploração, né, que historicamente constituiu muitas, não todas, claro, não estou fazendo nenhuma generalização, mas muitas experiências de relações desiguais, né, na produção de conhecimento. E isso foi sempre uma questão muito presente nesse processo. E por isso que a intenção sempre foi uma intenção muito clara, né, de fazer desse estudo de caso um instrumento de luta política, que teve efeitos também, e tem tido, né, eu acho, de relacionar com parcerias, seja no Brasil, seja num campo de parcerias do movimento indígena que extrapola o país. Então, basicamente, o percurso é esse, né? Eu vou tentar falar brevemente de cada um desses 4 pontos, que aí a gente tem, eu espero que aí a gente possa trocar uma ideia sobre esses pontos que eu vou tentar colocar. O primeiro, né, que eu falei, que é sobre povos indígenas e mudanças climáticas. E aí eu começo isso a partir de um relato pessoal, né? Eu tinha já participado de outras atividades de consultoria e assessoria a organizações indígenas e cooperação internacional no tema da gestão territorial de terras indígenas, né? Quando eu cheguei em Boa Vista para começar a minha pesquisa de campo de doutorado em antropologia pela Universidade de Brasília. E calhou, né, a convergência, naquele momento, essa discussão estava começando a ganhar visibilidade internacional e também uma certa importância política também dentro do país, né? E eu comecei minha própria pesquisa de doutorado numa proposta de colaboração com o Conselho Indígena de Roraima. Quando eu cheguei a Roraima, eu me apresentei ao CIR, coloquei os meus interesses como um pesquisador, né, de fora da academia, mas que tinha a intenção de fazer daquele período em que eu ia desenvolver a minha experiência de campo para o doutorado, que a minha intenção era de fato colaborar com o movimento, com a organização indígena. E aí aqui, né, abre-se um ponto, né, que eu acho que o Bruce Albert sistematiza muito bem isso, né, em termos das maneiras como antropólogos, antropólogas, cientistas não indígenas podem se colocar em relação com as demandas e as questões que estão presentes naquele momento para o movimento indígena, para as comunidades indígenas, como parte, né, indissociável da sua experiência de relação com esses povos.
E foi nesse sentido que eu começava a me aproximar de Roraima com interesse nas questões ambientais e na perspectiva indígena em relação a isso, e o tema das mudanças climáticas estava surgindo de uma maneira forte, porque isso não é um truísmo dizer, né? Assim, os povos indígenas têm um papel milenar na constituição dos seus territórios, né? E na conservação da natureza, que muito recentemente começou a receber o reconhecimento que merece, né? Do ponto de vista, de fato, de uma contribuição, claro, antes de tudo, né? De um direito, que é o direito territorial indígena, mas que, decorrente desse direito, esses povos contribuem para a vida de todo mundo, né? Eu acho que o Davi Copenau fala muito isso também, né? No trabalho dele, fala assim, olha, a gente está segurando o céu, né, para não cair, porque se a hora que cair, vai cair na cabeça de todo mundo. Não vai sobrar branco, não vai sobrar indígena, não vai sobrar ninguém. E nesse sentido, é que os povos indígenas começaram a ter um certo protagonismo, né, nos debates internacionais, não só como né, nessas classificações de populações vulneráveis às mudanças climáticas, que em certo sentido, né, os efeitos são, de fato, muito impactantes, porque são povos e comunidades que vivem cotidianamente, né, uma relação indissociável com seus ambientes. Claro, mudanças climáticas interferem diretamente nos seus modos de vida. Mas também porque eles muito, né, para além dessa situação, né, que no vocabulário das relações internacionais ficava aparecendo como populações vulneráveis, mas também como sujeitos de conhecimentos que poderiam, de fato, trazer contribuições ao debate sobre mudanças climáticas, né? No sentido de que os sistemas de conhecimento desses povos poderiam trazer contribuições valiosas para esse debate mais amplo, né? Não só validando o que conhecimentos científicos revelavam sobre as mudanças climáticas, mas também, digamos assim, levando adiante, né, ou acrescentando, ou colocando pontos que a ciência hegemônica, sobretudo as ciências da natureza, não conseguiam explicitar, né? Especialmente numa agenda que é também, né, uma categoria que passa pela crítica do movimento indígena, mas numa agenda que ficou conhecida internacionalmente como uma agenda de adaptação às mudanças climáticas, tem muitos aspectos que a ciência do clima não alcança, né? Do ponto de vista da adaptação e da percepção mais fina do que acontece em grandes biomas, em ecossistemas, né? De uma maneira que os conhecimentos indígenas poderiam e podem, né, trazer uma contribuição valiosa para encontrar caminhos de, aí sim, né, um termo do movimento indígena, de enfrentamento às mudanças climáticas, do ponto de vista do conhecimento em si. Então, foi mais ou menos nesse espírito que a gente se engajou nessa iniciativa, né, de pensar como é que a gente pode colocar uma contribuição dos conhecimentos indígenas em circulação num debate internacional e nacional sobre uma questão que afeta, né, o mundo todo, que é as mudanças climáticas. E aí, nesse sentido, que a partir, né, das relações do CIR com seus parceiros, uma rede de parcerias, né, constituída por uma organização que, você vê, já passou 10 anos, né? Quando a gente estava lá, o CIR estava comemorando 40 anos, né? De movimento, assim. Eu participei da assembleia, dessa assembleia de 40 anos, e, inclusive, a Thelma era a coordenadora de mulheres da organização, né, naquele momento. Hoje o CIR completa 50 anos, né, de história, de tradição, né, como uma das organizações mais consistentes, né, mais antigas e mais importantes, não só no plano regional, mas também para a Amazônia e no Brasil. Então, por essa legitimidade, por essa credibilidade, por essa
importância que o CIR tem historicamente numa luta política pelos direitos indígenas, foi possível construir uma rede de parcerias que poderiam apoiar a iniciativa de uma pesquisa local, né? A gente tinha alguns parceiros do CIR internacionais, outras organizações, inclusive indígenas, né, das Filipinas, que tinham um caminho que poderia apoiar uma iniciativa de trazer, então, a perspectiva das comunidades indígenas sobre isso que, de maneira geral, os cientistas, né, chamam de mudanças climáticas. E aí foi nesse ponto que eu passo para o segundo movimento que eu queria falar aqui, né, que é a questão dos saberes, que foi um desafio enorme, no sentido de que a gente tinha todo um conjunto, né, de informações públicas, de relatos científicos, né, isso ganhou a mídia, né, de uma maneira muito presente depois da Eco 92, mas foi ganhando volume no início dos anos 2000, e no início daquela década estava muito presente uma série de discursos públicos, né, de cientistas, de políticos, de instituições, até mesmo de políticas públicas sobre as mudanças climáticas. Mas a gente tinha um desafio primeiro, né, de fazer uma comunicação do que era isso para as comunidades e para os próprios sujeitos que realizaram os estudos de caso. E aqui eu abro um parêntese para falar dessa iniciativa do CIR, né, que é a iniciativa de formação de agentes ambientais, que tem uma longa história, né, de educação, de uma educação ambiental situada, né, de formação de pessoas que vivem no dia a dia das suas comunidades sobre temas ligados ao meio ambiente. E tem uma série de processos de formação e de intervenção local, né? Os agentes ambientais geralmente são jovens estudantes, são também, né? São tuxauas, são agentes de saúde, são pessoas que estão ali, né? No dia a dia das suas comunidades e que têm essa intenção de colaborar para a qualidade de vida das suas próprias comunidades, das terras indígenas de uma maneira geral. Então, essas pessoas eram os principais sujeitos da iniciativa, né, de articular essa questão dos saberes que a gente podia comunicar, né, do que a ciência estava falando, do que a política estava falando, do que os discursos públicos estavam falando, e do outro lado eram eles, né, que poderiam dizer para fora, digamos assim, o que os mais velhos, sobretudo, né, mas não só, né, mas todas aquelas pessoas que muitas delas, inclusive, nunca tinham ouvido falar essa palavra, né, mudanças climáticas, mas que tinham um conhecimento profundo, né, das dinâmicas de vida mesmo, né, do cotidiano, das práticas tradicionais de produção da vida, seja através né, do cultivo das plantas, ou mesmo de pescarias, ou de caças, ou de conhecimento da mata e das suas possibilidades de alimentação, de fruição da vida, não só de gente, né, dos humanos, mas também dos animais e dos outros seres vivos com quem eles compartilham a vida. E muitas dessas pessoas, inclusive, que, né, transitam pouco, inclusive, com a língua portuguesa. Então, a gente tinha uma intenção muito clara desde o início de tentar criar uma experiência nesse sentido, né, de criar uma ponte entre regimes de conhecimento, né, que fosse um canal de fato de diálogo intercultural capaz de possibilitar uma interlocução de saberes, né? Não de ensinar para eles o que eram mudanças climáticas, né? Nunca foi uma postura professoral, né? De tentar ensinar para outras pessoas o que elas sabiam muito mais, no caso específico, né, do que eu sabia, do que outras pessoas que estavam junto
nessa iniciativa sabiam, né? Por exemplo, eu fazia uma assessoria metodológica, mas tinha também o Genisvan, que é Makushi, trabalhava no CIR no momento, acho que ele ainda trabalha, até depois pode me dizer, com georreferenciamento, né, de dados territoriais, a própria Cineia, né, que já tinha uma experiência gigantesca nessa área de meio ambiente, e a Thelma também, né, com essa interface do diálogo com as mulheres, que isso eu até vou pontuar brevemente depois, que foi nessa interlocução que a gente percebeu também que precisava ter uma aproximação de gênero, né, que tinha uma interface de gênero e mudanças climáticas que na primeira experiência a gente não tinha conseguido dar a atenção que merecia a isso. Então, assim, a gente tinha esse desafio, né? Esse era o segundo ponto que eu queria falar da questão dos saberes. A gente tinha conhecimentos técnicos, né, de algumas áreas do conhecimento, o Lucas também, que vinha da geografia e estava fazendo, depois se juntou a nós e também tinha experiência na área de geografia, também estava colaborando com a gente. Mas a direção, e esse é um ponto importante, né? A direção, quem nos dava era a coordenação do CIR, né? E num princípio não só político, mas pelo menos da minha perspectiva, de um princípio epistêmico mesmo, de que os movimentos sociais, e o movimento indígena em especial, tem uma potência enorme como produtor legítimo de conhecimento, né? Que o movimento político em si, ele é um processo, é um ambiente de aprendizagem, de formação, né, de quadros, e de fato, de afirmação de uma outra episteme, que nessa outra episteme que é conduzida pelo movimento indígena, a gente, inclusive, dissolve essas divisões que eu estou falando aqui, né, entre política, ciência, conhecimento tradicional, essa outra episteme que o movimento indígena articula tão bem a partir de suas próprias formas de produção de saber. Então, essa era a atuada, né, esse era o segundo ponto. O terceiro ponto que eu falei é da experiência de pesquisa colaborativa em si, né, e aí eu vou falar muito brevemente, assim, a gente começou pequeno numa primeira terra indígena, com 5 agentes ambientais, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, representantes, cada um de uma comunidade, e cada um conduziu ele próprio a pesquisa, né? No caso do Jacamim, quase a grande maioria das pessoas falam o Apixana, né? Primeira língua. E então eles tiveram um papel muito importante de tradução mesmo, né? Esse era o ponto, um ponto sensível, assim, né? E aí, dentro dessa experiência, a gente trabalhou com algumas metodologias colaborativas. A maioria delas, na verdade, assim, não eram assim, grandes novidades, né? A gente não inventou a roda, mas a gente utilizou experiências que já tinham sido colocadas em prática pelo movimento indígena, nesse longa história de interlocução com parceiros, né? E aí a gente trabalhou basicamente com as seguintes atividades, né? Primeiro, mapeamentos participativos, essas experiências, né, de reunir as pessoas e fazer um diagnóstico da terra a partir do desenho do mapa. Um segundo instrumento, a gente trabalhou com os calendários ecológicos, né, que é esse que, inclusive, está na capa do livro, é um deles, que dá uma dimensão da dinâmica do tempo, né, e mais especialmente para aquilo que nos interessava, do clima ao longo do ano. E aí, basicamente, né, quem vive na Amazônia sabe muito bem disso, né, que tem basicamente duas estações, né, o verão e o inverno, né, o período que os Wapixanas chamam, né, período assim, Windum, né, Windan, que é o tempo, uma tradução seria assim, o tempo chuvoso, o tempo molhado e o tempo seco, né? E a partir dessas percepções do ciclo do clima, a gente mapeou ali
o que as percepções dessas comunidades ao longo de um ciclo anual, o que elas revelavam, né? E um terceiro recurso foram entrevistas individuais, que aí esses agentes ambientais trabalharam como pesquisadores mesmo, né? A gente treinou algumas técnicas de saberes acadêmicos, de entrevistas semi-estruturadas, que a gente chama, né? De ter um roteiro e conduzir essas conversas com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais experientes, mas também com rezadores, com xamãs, com parteiras, com agentes de saúde, com pessoas conhecedoras, né, de plantas medicinais, com as mulheres. E aí, cada um desses agentes acabou sendo um multiplicador, né? Cada um deles entrevistou aproximadamente, nessa primeira experiência, umas 10 pessoas. Então, a gente tinha ali pelo menos 50 vozes, né? Falando suas percepções sobre o clima. E, junto com isso, relatos deles mesmos, né? Relatos de experiência de pesquisa. E esses relatos foram muito interessantes, assim, porque tinham histórias, né, muito incríveis, assim, porque até eles mesmos aprenderam coisas que eles não sabiam, sobre constelações, sobre o barulho dos bichos no mato, né, coisas que, alguns conhecimentos que os mais velhos detinham, né, e detêm, mas que alguns mais jovens, por muitas razões, né, ainda não tinham aprendido, e a pesquisa foi uma oportunidade. E foi aqui também que apareceu esse desafio da tradução, né? E tem umas histórias assim que eu lembro que eram muito boas, assim, que a gente queria perguntar, né? Como é que os mais velhos percebem as mudanças climáticas mais ou menos de 20 anos para trás? Porque na ciência do clima, né, para ter um padrão mínimo de aferimento, né, que eles falam, de um padrão climático ao longo do tempo, é pelo menos 20 anos, né? É uma marca mínima, assim, dos estudos das ciências do clima, para que você possa realmente enquadrar minimamente um padrão climático, né? E a partir daí pensar se há alterações, né? Menos que isso, do ponto de vista da ciência do clima, é inviável reconhecer efetivamente uma alteração de padrão. Porque a ciência do clima, né, algumas linhas trabalham, na verdade, com uma escala de tempo gigantesca, né? Eles estão pensando em grandes períodos históricos, né? De centenas e até dezenas de centenas de séculos, a partir de outros dados de aferição, né, para compreender a mudança do clima ou não. Mas esses estudos das ciências do clima têm mostrado que, sobretudo a partir da Revolução Industrial, de fato, a gente tem uma alteração das temperaturas na Terra, né? Especialmente porque é ali que começa, né, um consumo mais intensivo das energias e da exploração, né, dos recursos da Terra de maneira mais forte, digamos assim. Então, mas aí o desafio era perguntar para os mais velhos, né, muitas vezes não em português, assim, como que eles percebiam as mudanças do clima nos últimos 20 anos ou mais. E aí eu lembro que teve uma vez que eles perguntaram para um senhorzinho, assim, se ele estava vendo as mudanças climáticas, e ele riu, assim, e falou assim, mudança, assim, tem toda hora, né? Tudo muda o tempo todo. Até o forró mudou, e aí ele cantou um forrozinho lá da época dele e tal. E isso, né, nos chamou a atenção para o fato da semântica da própria palavra, né? Pensar, como é que a gente vai comunicar isso que a gente está chamando de mudança, né? Porque, de fato, ele tem toda a razão, né? As coisas, tudo muda o tempo todo, né? A gente está em mudança permanente, assim. E aí a gente precisava encontrar uma maneira de comunicar melhor o que a gente estava querendo falar, que era a mudança climática. E aí, a partir de uma ideia de transformação, né, que vem, inclusive, de uma linha da etnologia, da gente pensar as transformações do clima,
para além das mudanças que são, né, que podem ser de fato, como esse senhorzinho falou, que nem o forró, né, muda o tempo todo. As transformações seriam transformações mais estruturais, digamos assim, né, transformações mais gerais dentro de um fenômeno que muda o tempo todo. E aí a gente, muitas conversas, né, muitas reuniões, a gente chegou nessa expressão que dá título do livro, que chama Amarad Panadinhan, né, no vocabulário wapchana seria alguma coisa, essa ponte, né, que seria alguma coisa como uma transformação do mundo, né, em idioma wapchana, Amarad é uma categoria cosmológica que tem a ver com tempo e com espaço, né, é mais amplo do que só a mudança ambiental, mas tem um sentido bastante, é um conceito, né, a gente chegou num conceito próprio da língua wapchana. E a partir disso, eu acho que as coisas começaram a ganhar densidade, né, nas narrativas. Antenor, eu posso responder isso daqui a pouco, mas eu te adianto que assim, a minha pesquisa de doutorado foi feita em Jacamim. Agora, essa experiência de pesquisa colaborativa do CIR, ela começou no Jacamim, e aí como ela foi uma experiência, né, que foi bem sucedida, a comunidade reconheceu o valor do trabalho dos agentes ambientais, e aí a gente expandiu a experiência para Malacacheta, e aí a metodologia ganhou fôlego, né, a gente também, da primeira vez a gente tinha poucos materiais, gravadores, eram muito simples, assim, a gente trabalhou com o que tinha. Na segunda a gente já tinha câmeras fotográficas que o projeto pôde adquirir para que os agentes ambientais pudessem trabalhar, né? Então, eles passaram a fazer registros de vídeo, né, das entrevistas, e isso enriqueceu muito o trabalho, muitas fotografias, né? E depois, uma terceira terra indígena nessa região, que é a Serra da Lua, né? Que foi a terra Manuapium. Então, a gente conseguiu, no fim das contas, cobrir uma região, né, uma etno-região que é do CIR, na organização do CIR, que é a Serra da Lua, e aí a gente reuniu aí, né, aproximadamente 15, 18 pesquisadores indígenas, que cada um deles, aproximadamente, né, se relacionou com mais 30, 40 pessoas. Então, a gente teve, de fato, um alcance muito privilegiado, assim, né, de muitas vozes, né? Só do Jacamim já tinha mais de 50 vozes, mulheres, homens, pessoas mais experientes, enfim, todos esses sujeitos que eu falei. E depois, na Malacacheta, lideranças políticas, né? O seu Clóvis, por exemplo, que é uma liderança tradicional, muito reconhecida na Serra da Lua, né? Contribuiu para o trabalho dos agentes ambientais, e eles mesmos né, foram fazendo esse diálogo com os seus parentes a respeito do que a gente estava chamando de Amarad Panadinhan, né? E aí a gente foi adensando esse trabalho de modo que ele se tornou um estudo regional. Essa foi a organização social do estudo, né? Envolvendo agentes ambientais, o apoio da comunidade, o suporte do CIR institucional, né? E do qual eu colaborava com assessoria ali, né, com a consultoria metodológica, na realização de oficinas. E aí eu estou encaminhando para o final da minha fala, eu vou falar do quarto ponto, né, que eu comecei essa fala destacando que eu ia falar primeiro, né, do grande tema, que é povos indígenas e mudanças climáticas, o segundo, que era o desafio da questão de saberes, o terceiro, que eu falei agora, da experiência, né, de produzir um livro de pesquisa colaborativa, gerado por pessoas das comunidades, nas suas próprias línguas, e como transformar isso num livro que o próprio CIR definiu como um livro-documento, né? E eu acho que aqui tem muitos pontos para a gente pensar sobre encontro de saberes, né, a partir dessa ideia. Porque a gente tinha uma posição muito clara de que não podia também ser só um livro, né? No sentido, mas aí se a gente só fazer mais um livro, tem parente que nem vai ler esse livro, né? Porque também são conhecimentos que eles vivenciam, né?
esse livro tinha que ter uma intenção como um documento. E aí, ao longo do caminho, a gente conseguiu ampliar essa presença e a perspectiva de gênero, incluindo pesquisadoras mulheres, né, e foi um aspecto sensível, assim, porque envolvia as pessoas saírem das suas comunidades, ir para Boa Vista, para passar 3 dias sistematizando, né, todos esses materiais, e muitas dessas mulheres pesquisadoras eram mães, então elas iam com os seus filhos para Boa Vista, e passavam ali 3 dias, né, como elas mesmas diziam, assim, esquentando a cabeça, né, para trabalhar com esse material. Mas a gente conseguiu, nessas reuniões comunitárias e nesse diálogo, de fato, ir produzindo coletivamente um conhecimento compartilhado, né? É uma outra história, antes de entrar no documento em si. Eu lembro também de uma discussão que para mim, também foi uma experiência muito gratificante de aprendizagem, assim, que eu lembro das pessoas discutirem, quem é de Roraima deve saber do que eu estou falando, assim, que era uma questão que apareceu, que era assim, quando que começava o inverno, né? Ou quando que se percebia que ia começar o tempo das chuvas. E isso tem a ver, pelo menos nas percepções do clima dos Wapixana e dos Macuxi também, daquela região, pelo menos, né? Na terra Manoapium tem uma presença também Macuxi importante. Era quando cantava o mutum, né? Que é uma ave dessas, que é até, inclusive, muito gostoso, né? Não sei se vocês já comeram mutum, eu recomendo, é bem gostoso, é tipo uma galinha zona grande. É muito bom, né, mesmo. Uma delícia. E aí tinha uma história, né, que era assim, olha, quando o mutum canta, né, porque quando o mutum canta, os mais velhos já sabiam que estava na hora de cultivar as roças, e tinha uma coisa que era um conhecimento muito bonito, sabe? Tinha uma coisa das constelações, assim, e tinha o canto do mutum, e quando o mutum cantava é porque ele ia dar ovos, né, e porque ele estava nessa fase de reprodução, era a hora de cultivar as manivas. Então, assim, a gente percebia toda uma rede de relações, né, entre as pessoas, o ambiente e os outros seres vivos, e o próprio mundo, né, da vida, no sentido mais geral do termo, de olhar para o céu e saber ler as estrelas. E isso foi muito rico, assim, né? Os mais jovens, assim, muitos deles não sabiam disso. E os mais velhos também, né, estavam falando sobre isso, falaram assim, o mutum não está cantando na hora certa, isso é um sinal para a gente de que o tempo de chuva, o tempo de seca está mudando e tal. Então, tudo isso era um conhecimento ecológico muito sofisticado, né, muito fino mesmo, né, de pessoas com uma sensibilidade incrível para ler os seus ambientes, que a gente queria traduzir numa intenção política, que aí por isso que o livro chama, né, foi denominado como um livro-documento, que a última parte está lá, um plano de ação para enfrentar, para lidar com as mudanças climáticas. E aí esse plano, ele é bastante objetivo mesmo, né? Ele lidava basicamente com questões da gestão territorial, né? Tinha a ver com infraestrutura das estradas, das enchentes, né? De como que isso destruía os caminhos, né? Drenar as estradas, fazer aterramento, construção de ponte de concreto no lugar da ponte de madeira, para evitar esse tipo de impacto, né? Porque quando o inverno é rigoroso nas comunidades indígenas, né? Quem viveu na pele sabe que é muito complicado. Algumas ficam isoladas, não tem como ir na cidade, nem para, né, buscar qualquer coisa, fica até uma situação de insegurança alimentar, né? Muita gente perde as suas produções por causa das enchentes. Então, tinha essa dimensão também de segurança alimentar, né? De pensar em sementes mais resistentes à transformação climática, de acordos internos de manejo da pesca, né? E da caça, para permitir que essas espécies também pudessem se reproduzir e poder, né, conviver com essas mudanças do clima. E também, claro, né, as próprias áreas verdes ali, essa região é basicamente uma região de lavrado, mas que tem essas ilhas de mata, né? Então, tinha toda uma discussão sobre como
proteger essas ilhas de mata e de reflorestar espécies de madeira de lei, de frutíferas, e aí era também uma experiência bonita, né? Os mais velhos falavam, olha, tem que ter alimento para nós, mas também tem que ter alimento para a paca, para o tatu, para a anta, para o macaco, para os passarinhos, então tem que ter um ambiente de vida que seja bom não só para os humanos, mas para todo mundo, né? Para todos os seres vivos. Né, para os peixes não morrer também na quentura da água, né? Tinha muitos relatos de que as dinâmicas da água estavam transformando, né? Estavam acabando com algumas espécies de peixe, até pela quentura, né? Como eles falam muito. E também, claro, essa quentura, né? Acaba produzindo doenças, pragas, né? E que estão relacionadas com o clima, mas também estão relacionadas com o desmatamento desordenado ao redor das terras indígenas, né, a ampliação de monoculturas ali na Malacaxeta, não sei como é que está hoje, mas tinha uma presença muito forte de monocultura de acácias, né, e as acácias chupam muita água, né, e acabava impactando não só a experiência sensorial do clima, né, de estar mais quente, de fato. A gente vê isso na cidade, né? Mesmo em Boa Vista, eu sentia isso, muita gente me falava isso também. Muito asfalto, mais calor, né? E no caso das terras indígenas, isso também, né? Muito desmatamento no entorno e aí uma preocupação de conservar essas ilhas de mata para poder ter um clima mais fresco. E, de fato, a gente tem essa experiência, né? Acho que todo mundo que tem essa experiência de ir no mato, você sente que é mais fresco, né? Até mais calmo, assim, o ambiente, né? Tinha muita gente que falava, inclusive, de saúde, falando, ó, as pessoas ficam até mais nervosas, né? Fica com os nervos, doença de nervo, por causa desse calorão danado, desordenado. E aí, então, era isso, né? Isso se tornou um documento que circulou em muitos lugares, né? Eu lembro que a Thelma e a Cineia viajaram para vários eventos internacionais, divulgando o trabalho e sensibilizando né, atores internacionais, e mesmo também dentro do Brasil, esse plano começou a fazer parte de uma política de adaptação à mudança climática. Então, assim, eu vejo como um aspecto bem sucedido que o livro permitiu uma inserção política do movimento indígena nesse debate, né? Dentre vários eventos que muitos dos pesquisadores também viajaram para outros países, para outros lugares para divulgar, e isso acabou repercutindo, trazendo projetos, né, iniciativas para dentro das comunidades. Era isso, assim, né, que eu queria falar, eu acho que era daquele jeito que eu falei, né, falei que ia falar pouco, falei muitão. E para terminar, eu queria destacar isso, né? Essa experiência foi uma experiência de tentar fazer esse movimento de tradução entre regimes de conhecimento, né? A gente sabe que tem muitos dilemas, né, nos encontros de saberes, porque, de uma maneira geral, a academia ainda é muito marcada pela colonialidade, né, do saber. Tem um eurocentrismo muito presente, né, no nosso jeito de produzir conhecimento. E é sempre um risco, né? Eu acho que não tem muita fórmula, mas é sempre, pelo menos a gente estava sempre com uma atenção para não repetir essa colonialidade, né? De só usar o conhecimento local para legitimar uma pauta global, mas, de fato, fazer os conhecimentos locais terem alguma incidência política nos ambientes em que o movimento indígena transita. Para sair, né, de uma perspectiva de dominação ou de subjugação para uma perspectiva crítica e atenta, colocando os sujeitos indígenas num papel de protagonismo, né, no sentido da gente estava sempre se colocando essas perguntas, né? Quem traduz, que são perguntas até que o Boaventura coloca, né, algumas no debate que ele faz. Tem uns problemas também com o Boaventura, assim, eu não sou exatamente um fã dele, mas ele faz algumas interrogações que eu acho que são boas para pensar, né? Nos processos de tradução intercultural, a gente sempre ficar atento para quem traduz, o que traduz, né? Tem muita coisa que é traduzível, tem coisa que não precisa traduzir,
de conhecimentos tradicionais para fora, né, digamos assim. Como que traduz, né? A gente inventou um termo para fazer essa ponte, mas é um desafio. Como traduzir, né? Um sistema de conhecimento que é tão sofisticado, tão complexo, num discurso que os outros pudessem compreender. Por que traduzir, né? Era isso que eu falei aqui. A gente não queria fazer um livro assim, só para ser um livro bonito e divulgar, né? E ter prestígio. Não era isso, né? A razão era motivar ações de proteção territorial, de gestão ambiental das terras indígenas. Então, foi um pouco nesse sentido que a gente colocou, né, em relação esses diferentes sistemas, regimes de conhecimento, no sentido de que tem um antropólogo, né, o Mauro Almeida, que ele fala sobre pactos, né, Pablo? Os acordos pragmáticos, né? A gente não queria reduzir um conhecimento no outro, né? Mas a gente queria encontrar possibilidades de fazer acordos, né? Que pudessem ser pragmáticos no sentido das questões cotidianas ali, do que fosse possível colaborar com os modos de vida dessas comunidades. E assim foi feito no sentido que depois o livro começou a circular, né? E aí tem um aspecto interessante do livro, que tem uma antropóloga que chama Anna Tsing, que ela fala sobre políticas ambientais e globalização, né? Ela fala sobre a circulação de pacotes carismáticos, né? Esse livro ele tem um pouco esse efeito, assim, eu percebia, né, muitos técnicos de governo, outros cientistas do clima, né? Assim, o livro tem esse efeito carismático, assim, né? Ele chama a atenção, ele abre a conversa, ele permite criar pontes de diálogo, não só entre o movimento indígena, cientistas e fazedores de política, mas também entre próprios indígenas, né? Indígenas de outros povos, de outras regiões da Amazônia e do mundo, eu via que tinha ali uma ponte de diálogo. Então, era isso que eu queria falar. Eu queria agradecer mais uma vez, Pablo, pelo convite, agradecer vocês pela paciência de me ouvir aí, já falei mais de 40 minutos, e é isso, né? O livro está aí, vocês têm o link dele, né? Tem a versão digital dele, e eu acho que ele pode ser interessante para pensar os temas que interessam vocês nesse curso, né? Que é o debate sobre a relação entre saberes tradicionais e saberes acadêmicos. Obrigado. Obrigadão, Alessandro. Muito bom te ouvir. E de fato, né, quando a gente gosta do tema, acaba sempre falando, né, se não pararem, a gente continua, né? A Indira, na semana passada, que eu coincidentemente, procurando o material dela, vi que vocês estavam numa banca juntos lá na UFG, uns anos atrás. Mas tu conheceu, acho que a Indira em Roraima, né? Ela também, eu vou falar 20 minutos. Era sobre saberes andamarquinos, assim, trabalho muito lindo também, sobre os conhecimentos, né, dos andamarquinos no Peru. E ela também ficou 1 hora falando e foi muito bom e ninguém queria que ela parasse de falar. A mesma coisa do teu trabalho, que enfim, eu tive o prazer também de acompanhar a parte dele, e lembrando também que esse livro, inclusive, fala na introdução, né? Eu estava relendo agora nesses dias o livro, e ele fala sobre a grande enchente que teve em 2011, que foi o ano que eu cheguei. Eu acho que foi o ano que tu, de fato, pelo menos chegou em campo, né? Eu acho que tu teve 2010, numa negociação de campo. Mas eu lembro que as primeiras vezes que nós nos encontramos, inclusive, era uma dificuldade imensa para ti, tanto chegar em Boa Vista como retornar à comunidade. Então, né, já era um momento ali que também gerou uma reflexão, tanto que está no livro, né? Então, eu acho que tu chega num momento também que eu acho que, como tu falou, que a discussão também começa a surgir dentro do CIR, enfim, em vários contextos. Eu acho que esse é um aspecto interessante também, essa relação do teu trabalho com essa questão, e ao mesmo tempo, eu acho que uma outra questão muito importante que eu notei que impactou muito o teu trabalho, e impacta até hoje, enfim, o nosso trabalho, é esse compromisso também com esse diálogo intercultural, com essa antropologia simétrica, com essa busca de uma tradução o menos colonialista possível, né? Então eu acho que, como tu citou, o Bruce Albert, que fala de uma advocacia antropológica, né? Então isso foi uma coisa que ficou muito claro para mim. Tu era mais experiente que eu, já vinha trabalhando com questões indígenas, eu estava ainda aprendendo
quando cheguei em Roraima, assim, tinha menos experiência que tu, mas notei muito isso, assim, essa posição do Ciro de muito questionamento com relação aos pesquisadores, né? Então, né, havia uma resistência também a esse tipo de pesquisa, né? A que tipo de pesquisa que era de interesse do Ciro. Então, o Mário deixava isso muito claro, né? Então, né, o que convém para a gente, o que não convém, com muita reticência com relação a pesquisas clássicas, digamos assim, né, convencionais. Então, né, eu acho que o teu trabalho passa também por um processo de construção de relação com o Conselho Indígena de Roraima, né, com as lideranças e também com uma proposta de pesquisa que interessou o Ciro por justamente buscar essa tradução que tu estás demonstrando que tu também fizesse nesse trabalho colaborativo com a Cineia. Eu vi que a Thelma também participou, ela era da Comissão de Mulheres, eu acho que ela infelizmente caiu agora, né? Mas eu acho que esse teu trabalho tem, né, tanto esse movimento também de pensar uma tradução com relação às mudanças climáticas, mas dentro de uma perspectiva de antropologia, né, colaborativa que é muito interessante, assim, que tem tudo a ver com a ideia do encontro de saberes também, né, com esse diálogo, né, nessa perspectiva interepistêmica, digamos assim, como o José Jorge de Carvalho gosta de falar. Que é um pouco, eu lembro do Davi Copenau, que também a gente conviveu bastante com ele lá no condomínio, né, também com os meninos lá, os Wapixana, como é que é o nome deles, o José Miguel, né? José Davi e o Erivelto, né? Erivaldo, isso, Erivaldo. E o Davi também tinha essa crítica muito grande aos antropólogos, né? Que a gente ouvia muito. O antropólogo, né, ele vai com uma abelhinha, pousa e depois vai embora, ele dizia. Né? Então, não, tem que ser uma outra antropologia, né? E lá pelas tantas, né, o Davi deixou um pouco mais claro pra gente, assim, que ele falava, olha, né, tem espaço para nossas duas pesquisas. A pesquisa que a gente faz e a pesquisa que vocês fazem, desde que seja numa perspectiva colaborativa, né? Então, de fato, eu acho que foi um grande aprendizado, assim, né? Acompanhar, para mim, também acompanhar o teu trabalho e o que a gente pôde viver, assim, de lições que a gente teve, assim, tanto com o pessoal da Rutucara, o Zecuana, o pessoal do CIR, né? De fato, amansar o antropólogo também, né? Colonizar, né? Tipo, pacificar, como dizia o livro da Alcide do Bruce, né? Pacificar o branco, pacificar o antropólogo e esse movimento também de adequação de uma agenda de pesquisa como a tua a uma agenda também política, uma agenda epistemológica também do Ciro, né, de questões dele, que eu acho que tu conseguiu fazer, né, num período não tão longo, porque também é o período do doutorado, que é um período restrito, mas tu conseguiu, né, tanto fazer a tua pesquisa, que também tem essa perspectiva colaborativa no teu trabalho de doutorado, mas também esse trabalho que é super interessante, assim, enquanto tu falava, eu via folhando, assim, né, e cada comunidade, né, o que mudou nos últimos 20 anos, então todo um levantamento disso, também uma proposta também de trabalho lá no final, né, que tu falaste mesmo, que é um plano de enfrentamento. E, enfim, depois eu vou passar para o pessoal, obviamente, perguntar alguma coisa, a gente tem um tempo, mas que tu falasse um pouco da continuidade dos frutos, além da circulação desse livro, de como está esse debate no CIR, pelo que tu tem acompanhado mesmo de longe, mas, né, como que essa questão das mudanças climáticas dentro dos planos de trabalho do CIR ainda tem acontecido, de que modo isso ainda se relaciona com esse trabalho, que foi um trabalho, acho que pioneiro, né, em termos de organização de livro. E só para concluir, desculpa, que é uma coisa que tu ficou falando, eu fiquei lembrando muito da aula do Jaime Dessana, Jácara, deve conhecer ele, que é um aluno da UFAM, ele é Dessana, professor, e ele é aluno do programa de pós-graduação da antropologia. E ele fez um trabalho de mestrado que ele apresentou pra gente, que é GAP, acho que é Modos de Conhecimento desse Mundo e de Outros Mundos, que é sobre o uso do ayahuasca na cosmologia dessana, né? E aí ele fala tucano e fala dessana, e aí ele disse que eram conhecimentos assim que já era de um tucano, tipo assim, um tucano ancestral, assim, uma língua como a língua do canto, que é uma outra língua que não é a língua coloquial, né? E ele falava que já era difícil traduzir para o tucano normal, que girava o português, então ele traduziu em desenhos, assim. Então é um trabalho, é lindo a dissertação dele, se tu não conhece, dá uma olhada, eu posso te passar. E ele fala, na tese ele fala sobre isso, olha, esses desenhos não são ilustrações, esses desenhos são parte da tradução do que eu estou querendo dizer. Então eu acho que esse livro também, ele tem esse aspecto visual que salta muito aos olhos e ao mesmo tempo que é um visual conceitual também, né? Não é só um visual ilustrativo que está ali um desenhozinho bonitinho de um calendário para uma outra coisa. Não, aquilo ali é o texto, né? Aquilo ali é
é o que está comunicando também, que eu acho que a gente pode pensar num paralelo com o que o Jaime trouxe numa aula uns 2 meses atrás, e que eu acho que é uma coisa muito interessante também do teu trabalho, desse trabalho colaborativo, né? Aham, legal. É, obrigado, Pablo, pelas palavras. Era isso mesmo, né? E eu acho também que foi uma experiência que a gente vivenciou e eu também, né, vi, também você estava começando a sua relação com o Zecoana, né, no mesmo espírito, né, de colaborar com as agendas do Zecoana, e você, inclusive, estendeu, né, até hoje, eu digo, naquele momento, né, uma colaboração intensiva com o Zecoana. Acho que foi um momento muito feliz, né, assim, de muitos encontros mesmo, de saberes, né, entre nós e imagina, um privilégio, né, de poder estar com o Davi Copenau, assim, quase que cotidianamente trocando ideias, assim. Eu lembro que teve uma vez que ele falou da abelhinha, mas teve uma vez que ele falou que, eu acho que foi mais ácido, né, ele falou assim, os antropólogos parecem aqueles ratos, né, que vai no saco de farinha, vai no saco de farinha uma noite, aí fura o saco de farinha, aí depois vai lá na outra noite, come um pouquinho da farinha, Se depois esconde vai de lá de novo. novo, esconde de novo, aí ele some, né? Aí É, depois passa um tempo, ele volta, quando a barriga esvazia, ele volta, enche a barriga de farinha de novo. Essas imagens, né, que são muito poderosas, né, inclusive para nos dar uma situada, assim, né, do ethos histórico, né, da postura acadêmica nessas relações. Eu vou tentar ser bastante mais pontual, né? Então, a experiência de 2011 me permitiu sucessivamente ir voltando a Roraima, né? Que aí a gente fez 2011 Jacamim, 2012 Malacacheta, 2013 Manuape 1, 2014 a gente sistematizou. Eu acho que o livro é de 2015, quando ele realmente materializou, eu né? ia dizer, todas as vezes que tu me visitou e ficou lá em casa, estás aí relembrando. Exatamente, todas as vezes foi por ali, né, que eu amarrei a rede. Então, isso também me permitiu ter um vínculo, né, e isso também é um ponto importante que você falou, que era isso, a gente né, tentou aproximar a agenda de mudanças climáticas com a agenda de gestão territorial, que é também um campo de atuação do CIR, né, muito forte. Aí depois desse livro, eu fiz a assessoria técnica para a publicação dos 7 primeiros planos de gestão territorial do CIR, que são documentos, né, de gestão que são que estão agora circulando bastante também, mas a continuidade, ela se deu, né, em algumas iniciativas, por exemplo, em Jacamim especialmente, né, como, não quero dizer que é uma relação direta por causa do livro, né, mas o movimento da pesquisa, do levantamento, permitiu que a comunidade decidisse que queria trabalhar com o manejo da castanha, né, e aí logo depois, 2015, 2016, com o apoio do ISA e outros parceiros, o Jacamim começou um projeto de manejo de castanha, e aí já construíram um barracão e, enfim, estruturaram uma dinâmica para a extração da castanha e beneficiamento dentro da comunidade para produzir, né, uma fonte de alimentação saudável para a escola indígena, mas também de renda comunitária para que eles tenham autonomia, inclusive para fazer isso, né, para arrumar estrada, porque ficar esperando prefeitura, às vezes, né, não acontece. No caso da Malacacheta, teve algumas iniciativas principalmente de reflorestamento de madeiras de lei em algumas partes da comunidade, e no Manuape 1, uma iniciativa com um banco de sementes tradicionais, que agora tinha começado, e aí eu acho que depois, quando o plano de enfrentamento entrou na agenda da política de adaptação das mudanças climáticas, da política nacional brasileira, o CIR conseguiu um apoio, por isso que seria bom a Cineia estar aqui, né, que ela que lidera tudo isso.
um apoio para fazer uma experiência com sementes tradicionais no Manuapium. E por último agora, eu acho que, não sei se um pouquinho antes de estourar a pandemia, o CIR conseguiu mais um apoio e estava começando um trabalho parecido, para um novo estudo de caso agora na Raposa Serra do Sol, que eu acho que está acontecendo, sabe, nesse momento. Eu agora não participo mais né, diretamente, até andei conversando com a Ciné, com o CIR, mas não estava tendo jeito, né, de viajar, né, e claro, também não dá nem para a gente se aglomerar, né? Mas o que eu sei é que então que está acontecendo esse estudo de caso na Raposa Serra do Sol, se eu não me engano, lá no Matoruca, e tem essas iniciativas que estão em curso, práticas, né, de adaptação, e tem esse outro aspecto que eu acho que é muito enriquecedor também, que é o trânsito internacional, né? Desde então, a Cineia, a Telma também, mas principalmente a Cineia, tem participado de muitas dessas COPs, né, que são essas conferências da parte do clima, e há 2 semanas, se eu não me engano, foi até o Pablo que me antecipou, a Cineia foi convidada pelo presidente dos Estados Unidos, né, para falar na cúpula do clima. Inclusive, esse vídeo está aí, tá, né, eu acho que o CIR disponibilizou na íntegra, e se você olhar lá, eu fiquei super, né, feliz, assim, se você reparar, assim, atrás da Cineia tem o livro e tem os planos de gestão. Então, é um trabalho, né, a Cineia faz esse trabalho de conexão entre a realidade comunitária, localizada, e o debate global, né, um dia ela está com o pé na aldeia, o outro dia ela está né, em Washington, em Paris, enfim, em todos os centros, na Alemanha, né, ela já foi várias vezes, fazendo essa conexão no fim das contas, né, para a defesa dos direitos indígenas e para a garantia da qualidade de vida dentro dos territórios. E aí o segundo ponto, de fato, né, aí agora eu vou ser breve mesmo, esses modos de tradução visual, eu quero ver essa dissertação. Eu te passo Que, de depois que a fato, gente conversar, depois da aula, eu te legal, passo que eu tenho ela no acervo de textos da disciplina, né? massa, Foi porque é uma. isso mesmo, né? Eu lembro teve uma época atrás, quando a gente começou esse trabalho, eu lembro de ler uma entrevista do Eduardo Viveiros de Castro, né, um antropólogo muito conhecido, né, no mundo da antropologia, e eu lembro dele falar como que muitas vezes os desenhos indígenas eram percebidos por um público mais amplo, muitas vezes como um certo, tudo com aspas, né, com um certo primitivismo ou até com uma certa infantilização, né? Infantilização, é. E aí ele falava como que isso era uma demonstração da ignorância dos brancos em não compreender, né, o valor conceitual de outros modos de grafia, né? Tem um debate aqui, inclusive na Universidade Federal de Goiás, sobre, sobre escrita, né? Sobre esses modos de tradução de conhecimento, né? De como que a gente pode pensar isso, e muitas vezes alguns setores da sociedade às vezes até bem intencionado, mas outras vezes por má fé mesmo, falam que dos povos indígenas como sociedades ágrafas, né, ou que não tem que não tem escrita, né, que aí a gente se interroga sobre o próprio conceito de escrita, né, se a gente considerar como um conjunto estruturado de linguagem gráfica e visual, o Alto Rio Negro tem, né, uma presença gráfica de uma iconografia nas pedras, né, que é um modo de escrita, né? E esses desenhos, o valor visual, isso que você falou, eu acho que é muito interessante para pensar, né? De olhar para esses desenhos para além da beleza e da fascinação estética, mas na sua potência conceitual mesmo, epistêmica, né? Tem gente que escreve artigo científico, tem gente que traduz conhecimento em modos gráficos, né? De alegorias, né? Imagéticas muito poderosas. Inclusive, o Jaime, na aula, eu consegui apresentar alguns desenhos e ele começou, na metade da aula adiante, está gravado, eu posso te passar também. Aí ele começa a explicar alguns desenhos e começa, isso aqui quer dizer isso, aquilo, ele vai traduzindo, né, esses desenhos, mas
E é interessante porque é uma coisa que eu estou dando aula a primeira vez, né, de antropologia visual, então eu estou tendo que correr atrás para aprender, né, ler coisas que eu não tinha lido. Enfim, o que me parece é que o antropólogo sempre tiveram, por mais que sempre tivesse se utilizado, como a minha pesquisa envolvia a questão do fonógrafo, né, questão mais do som, né, mas os antropólogos sempre se utilizaram dessas tecnologias, mas sempre foi um problema, né? Sempre foi um problema para todo mundo, para o Levi-Strauss, para o pessoal antes do Levi-Strauss, enfim, para a antropologia de algum modo, né? Sempre tentou criar resoluções diferentes para lidar com a imagem, enfim, com esses materiais, né, imagéticos dentro do processo também de escrita antropológica. E quando a gente vai ver um Jaime da vida, ou enfim, um trabalho como esse, vai ver como a questão da imagem e do texto enquanto tradução epistêmica mesmo, né, flui muito melhor do que, né, no contexto de uma antropologia, digamos, uma antropologia não indígena, né, uma antropologia dos ocidentes, assim, né? Então é interessante poder notar assim esse potencial também né, desse aspecto visual, né? E nesse caso que eu estava falando para vocês, depois, uma hora, se vocês tiverem baixado o PDF aí do livro, vocês podem olhar, o Mutum, ele está desenhadinho. Às vezes ele está, eu acho que em abril, em alguns lugares em novembro, mas ele está representado, ele está desenhado, às vezes até em língua Wapixana e outras em língua Macuxi. Mas ele está sempre lá, sabe? Presente. Aí tem hora que dá para você ler, né? Se você olhar com atenção para esse calendário, você consegue, de fato, ler uma narrativa Eu não sei se é ecológica. aqui, ó. Ó, é isso aí. Tá ele. Aqui ele tá em fevereiro. Ele está botando os ovos, né? Tá botando os ovos. Esse aí é um desenho Macuxi. Eu lembro que é de um jovem Macuxi. Então, tem aí um modo de tradução, né, visual muito poderoso, assim. Se a gente tiver letramento para ler, a gente consegue aprender muita coisa. É um letramento que não é na escola que se aprende, né? Na escola não indígena. Que é um livro belíssimo mesmo, né? A Cineia, na verdade, em 2015, ela fez uma apresentação do livro na UFRR num evento que eu organizei com a professora Lindina. Tu não tava lá, mas ela participou e botou um PowerPoint, mostrou imagens, né? Que aqui a gente fica um pouco limitado, né? Mas eu compartilhei com o pessoal o material e eles podem olhar o livro, que realmente vale muito a pena. É um material muito bonito. Nem sei se tem ainda, porque eu acho que ele não era vendido, né, Alessandro? Eu acho que o físico ele nem deve ter mais, né? Eu acho que eu não saberia te dizer, mas ele não era vendido. E o CIR também teve uma decisão que eu achei acertada, né? De primeiro circular na Serra da Lua, nas comunidades onde ele foi feito, né? Para as escolas e para as lideranças, né? E para as comunidades. E só depois eles começaram a distribuir o material físico nos eventos e de uma maneira geral, assim, né? Mas, não sei, talvez ainda encontre um ou outro exemplar lá no CIR, com a Cineia. Eles tinham um plano até de reimprimir uma segunda leva, porque também é isso, eles levaram para vários cantos do mundo, né? Para divulgar o trabalho. E a versão digital permite, né, também essa circulação. Embora eu acho que a experiência física do livro é muito, muito legal. Eu guardo ele com muito carinho, não empresto para ninguém, o meu. Não empresta porque costuma não voltar, né? Eu tinha emprestado. Emprestei nunca mais voltou. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Alessandro? A hora é essa, ainda temos ainda uns minutinhos. Sexta-noite até, o pessoal está resistindo. Sexta-noite e o fim do curso, né, Alessandro? A gente está 2 vezes por semana. A gente está aqui final de semestre total. Então todo mundo meio cansado aí, mas enfim, se alguém tiver alguma questão, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. O Antenor das comunidades, enfim. Mais alguma questão para o Alessandro? Aproveitem agora. Ou já liberamos o Alessandro? Professor Alessandro, tudo bom? Opa, e aí, vai? Na verdade, nem é pergunta, assim, é só um comentário, né?
a partir da minha ignorância sobre o assunto, sobre essas inter-relações e tal, lembrei do que o professor Alfredo, que não está presente aqui hoje, tinha comentado que em alguma reportagem de um canal que também não lembro, mas afirmava que os maiores protetores assim do meio ambiente eram os povos indígenas brasileiros e tal, né? Bom, todo o teu comentário sobre o assunto me fez lembrar essa reportagem que ele mencionou, e tem sempre uma reverberação muito mais de fora do que dentro do Brasil, pelo menos a partir da minha perspectiva, assim, né? De ignorância sobre o assunto. Isso porque o meu campo de atuação não é na antropologia, né? Mas é mais um comentário, assim, que essas coisas reverberam muito mais fora daqui do que dentro, né? Bom, claro, eu já vou me repetir. A partir do meu campo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não se tem, né, aberto, assim, nas mídias, a não ser que tu esteja dentro das comunidades ou dentro das universidades que fazem algumas práticas de políticas públicas a respeito disso, o grande público não tem muito acesso, assim, né? Mas é mais um comentário, assim, né? Sim, Rafael, e você tem toda a razão, porque essas contradições, né, entre o que assim, sempre um pouco tecnicamente complicado a gente dividir, né, em planos, mas tem uma contradição entre o plano local, assim, né, da vida comunitária, o plano nacional, assim, do país, né, porque de fato é uma contradição curiosa, assim, dentro do país parece que o fato, né, desses povos terem os seus territórios conservados tem-se, e agora está se intensificando mais, um discurso de que, na verdade, eles são contra o desenvolvimento, né? Ou que seriam barreiras ao pleno desenvolvimento do país, que são terras que estariam, né, paradas, né? Como alguém gosta de dizer. Quando, ao contrário, internacionalmente, isso é reconhecido como um ativo, né? Super valorizado de conservação mesmo. E isso não é também porque é uma percepção muito clara, né, do movimento indígena, mas isso é de fato quantificado, né? O CIA tem o ISA tem o Instituto Socioambiental, né, o ISA tem uma publicação sobre isso, sobre monitoramento, né, da Amazônia, e é revelador de como territórios indígenas e unidades de conservação são, de fato, as áreas mais conservadas, né, da Amazônia. E especialmente as terras indígenas, até mais do que as unidades de conservação, né, que garantem a conservação ambiental. E isso tem refletido internacionalmente, né, num sentido positivo, e nacionalmente muitas vezes é visto como negativo, né? E aí tem todas essas investidas de querer abrir as terras indígenas ao garimpo, a inserção de grandes empreendimentos, e aí num equívoco mesmo, né? A respeito de políticas de desenvolvimento, o próprio sentido, né, do debate sobre desenvolvimento no Brasil. Mas você tem razão nessa, né, em colocar esse contraste, porque muitas vezes, e agora mais que nunca, né, tentam imputar ao movimento indígena como se eles fossem representantes de um atraso, né, e tem uma terminologia horrorosa, né, de falar né, que tem que desenvolver as terras, tem que fazer monocultura, tem que como dizer... É uma retomada dos argumentos lá dos anos 70, né, Alessandro? Exatamente. Parece que a gente entrou num túnel do tempo, assim, né? E voltou para um dos piores momentos, assim, da história recente do país, em relação à questão indígena. Eu lembrei do texto aquele, Alessandro, que acho que era esqueci o nome daquela colunista, que é Os Índios Estrangeiros Nativos, a Eliane Brum, né? Eu acho que o Rafael pode se interessar, que ela fala também não só dessa questão que está dizendo que parece que
as temáticas indígenas ecoam muito mais lá fora do que aqui, mas também esse processo de estrangeirização do índio também, da questão indígena, o tempo todo, né? Sim. Como se eles fossem outros, né? Com relação ao Brasil, né? Então, isso é muito comum em Roraima. Eu dava aula, enfim, também em faculdade particular antes de entrar na UFRR. E eu lembro de um cara falando, assim, aquela sutileza de um hipopótamo, como diria um amigo meu, dizendo, mas o que que eles vieram fazer aqui, os índios? Eu acho que era sempre aqueles mesmos problemas. Por exemplo, a questão da corda lá da divisa de Rio Grande, de Roraima com o Amazonas, né? E o que os índios vieram para a cidade? O que eles estão fazendo aqui? Eles que voltam para a aldeia deles. E eu falava, não, mas vem cá, a cidade, né? A cidade é que veio até a comunidade deles, né? Tu que nem é de Roraima, como eu não sou, é que veio de algum lugar e está aqui, né? Não são os índios que estão ocupando o lugar, mas sempre aqueles outros que chegam ou invadiram Boa Vista, né? Ou, enfim, botaram uma corrente no meio da estrada e impedem o direito liberal de ir e vir, né? Do Amazonas para Roraima. Enfim, sempre aquele processo de estrangeirização, né, do índio. E isso acontece mesmo em Roraima, que é um lugar onde a gente convive com essa realidade e deveria estar mais familiarizado conceitualmente, enfim, para tratar essas questões, e acaba que não, né? Sim. E perdemos, né? O Ailton Krenak fala isso, a Manuela também, né? Assim, a gente perde uma oportunidade incrível, né? De realmente realizar um encontro com esses, né? Com esses povos, com esses conhecimentos, que não seja esse da subalternização, né? De inferiorização, de colocar numa posição de atraso, quando na verdade estão sinalizando, né, perspectivas de futuro, né, de possibilidade de existência mesmo, né, outros modos de existência na Terra, e como diz o Ailton, para ir adiando, né, o fim do mundo. E ao mesmo tempo com o encontro que ele fala, que é muito interessante, que é um encontro que está sempre acontecendo, né? Não é aquele encontro lá de 1500, Isso. Enfim, né? Um encontro que se dá todo dia em Roraima o tempo inteiro, né? A gente vai comprar uma farinha no mercado lá, como a gente, enfim, em qualquer lugar, o tempo todo esse encontro está se atualizando, acontecendo novamente, né? E muitas vezes repetindo padrões de subalternização, enfim, de ignorância mesmo com relação a esses conhecimentos. E a gente conversava, né, Alessandro? Poxa, a gente tem uma vida... Eu lembro de um colega até, o Edgar, que esteve aqui, que é professor da FMG, ele falava, se a gente pensar quantos professores na nossa vida escolar ou mesmo marcam a gente, às vezes é 1, 2 professores no ensino fundamental, mais um no médio, enfim, que é uma exceção. E quando a gente está, às vezes, numa comunidade indígena, a gente vê tantas pessoas que são, de fato, sábios de notório saber. Né? Pessoas, e é um movimento, a gente teve aqui, a gente recebeu o professor César Guimarães da UFMG, e na última aula o Bruno Goulart da Unilab, que também falou sobre o processo de notório saber, essas resoluções que vêm surgindo nas universidades, que na UFRR é uma questão que eu tenho pensado. A professora Priscila está aqui, que é uma pessoa que é do direito, que pode ajudar nisso, e a gente tem que criar esse movimento, porque Roraima é um lugar onde tem, né, muitos e muitos sábios conhecedores, né? O trabalho do Alessandro foi com alguns deles, mas a gente tem, né, o tempo todo doutores em todos os lugares, assim, fora da universidade, e que tem muito a ensinar para aqueles ouvidos que sabem escutar e os olhos que sabem ver esses saberes, né? Então, eu acho que isso eu acho que é isso mesmo. Roraima é o lugar, né? É o lugar mesmo, realmente. E hoje, com a questão venezuelana também, com a migração do Zoaral, enfim, todo um mundo também que na época que a gente morava, né, que tu morava lá, que a gente morava no Beira-Rio, pelo menos não era tão conhecido, que é todo esse mundo também das religiões de matriz afro-brasileira, enfim, toda a influência dos maranhenses, hoje também com questões que envolvem, né, uma religiosidade afro na Venezuela, em outras regiões daquela volta ali. Então, né, Roraima é um lugar incrível, assim, em termos de outras epistemologias, né? Como o professor José Eduardo de Carvalho falava na primeira aula do curso, ele dizia, o Brasil tem, assim, uma variedade de epistemologias gigantescas, e na universidade a gente só estuda, né, uma matriz de conhecimento, né? Então elas estão subrepresentadas na universidade. Então uma publicação como esse trabalho, né, em colaboração que tu ajudasses a fazer com o Ciro, eu acho que mostra esses caminhos desses diálogos interepistêmicos, como o José Jorge gosta de falar, né? De outros saberes que realmente, né, são difíceis, né? Todo um trabalho que tu falou, não tem uma fórmula pronta, né? É um trabalho que vai se fazendo na sensibilidade dos interlocutores e que
né, pode resultar em coisas boas, como também às vezes pode ser infrutífero, mas no teu caso foi um trabalho muito bonito, então realmente Roraima é um lugar muito especial, né? Infelizmente, muita gente que mora em Roraima não tem essa noção, assim, né, do quão essa diversidade é incrível, assim, porque tu vai uma cidade europeia, é muito interessante, tu vai ver gente falando várias línguas, mas em geral é todas línguas indo-europeias. A gente vai em Roraima, né, o que o Apixana e o Iekuana é de uma diferença, né, eu pego o Yanomami pro Iekuana, que é como se fosse o chinês pro alemão, assim, não tem relação. De fato, e a Valdiane faz um comentário aqui que eu acho que é muito importante, né? No sentido de que o Zé Jorge também, em alguns momentos aqui na UNB, e mesmo lá também na Intercultural da Universidade Federal de Goiás, ele estava pensando essa interculturalidade, né, na universidade, de maneira geral, e ele estruturava a fala dele de uma maneira que eu achei muito interessante, assim, que ele falava assim de três planos, assim, né, da gente pensar em interculturalidade. O primeiro, da interculturalidade como tema, né, na universidade, mas ainda como um conteúdo, assim. Um segundo nível ou plano que ele falou que a interculturalidade chegou pelas políticas de acesso ao ensino superior para discentes, né, para pluralizar a presença de diferentes sujeitos, né, a UNB especialmente, assim, colegas meus mais antigos que eu falam assim, olha, a UNB era praticamente branca, classe média alta, assim, você não via outro tipo de gente, sabe, dentro dos corredores da UNB. E com a política de acesso ao ensino superior, política de cotas, né, a interculturalidade chegou à sala de aula, né, você tem dentro da sala de aula, você tem um estudante indígena, você pode ter um estudante quilombola, você tem, né, um estudante que professa uma matriz religiosa diversa, mas aí ele destacava isso que a Valdiane estava falando, ainda tem um terceiro movimento, um terceiro nível da interculturalidade, que é chegar na docência, né? Que ainda não, assim, ainda é tímido, né? Se ainda existe, O se encontro já de existe. saberes é uma tentativa ainda muito, como ele fala, é grãozinho de areia, assim, né? Que a gente está colocando exatamente. nesse sentido. Né? E aí, isso que a Valdiane está colocando aqui no comentário, eu acho que é decisivo, né? Assim, para que as pessoas possam se ver nesses lugares, né? Um estudante indígena que vê um professor indígena, ele pode se identificar, né, e reconhecer um caminho, da mesma forma que também, né, eu percebo aqui, por exemplo, no meu departamento, eu tenho uma colega que é uma mulher negra, e ela é bastante engajada, né, e ela fala de como que ela, no caso do departamento dela, da mesma unidade, ela fala como que os estudantes, né, e sobretudo as estudantes, as mulheres, veem nela, né, projetam nela a possibilidade de que sim, é possível, é um lugar né, de representatividade e não só de representatividade, mas de presença mesmo, né, de uma mulher negra intelectual professando o saber, né? E isso faz uma diferença enorme para as transformações estruturais. Essa interculturalidade no campo da docência propriamente dita, de fato, ainda é um desafio. O Encontro de Saberes né, eu acho que é uma iniciativa pioneira. A UFMG também tem um movimento interessante já, né? Que surge com o INCTI lá, com o José Jorge Carvalho, desapoiado, mas hoje já tem uma estrutura institucional dentro do programa de formação transversal, que eu acho que já está ainda, digamos, mais consolidado. Ou, enfim, tem uma estrutura que talvez seja maior até que a da UNB, ou tão grande quanto. Que é isso, né? Eu queria ter como colega de departamento, né? Tipo, Davi Copenau, assim. ou um xamã, né? Isso só enriquece, né? Acho que tem espaço para todo mundo. O conhecimento, quando você compartilha, você não perde, né? Teve uma quebradeira de coco que falou isso aqui em Brasília, e eu achei muito bonito. Assim, ela estava falando assim, eu não divido conhecimento, né? Que quando você divide é que nem um pão, né? Que você divide, eu te dou metade, eu fico com metade.
Então, eu não divido, eu compartilho, no sentido que aí eu tenho, você também tem, a gente come junto, É multiplicação, e né? não fica só cada um com uma metade, né? Eu não fico com menos porque eu compartilhei com você, né? Na verdade, eu também ganho, né, nessa troca, né? Sim, e como tu falou, é porque é importante, né, que como a Valdiane disse, né, que esses mestres estejam ensinando e que esses saberes sejam transmitidos dentro da universidade também, senão vai ser só uma reificação do racismo, né? Não, vamos trazer os alunos indígenas Aham. quilombola para estudar, né, estudar Kant, estudar música clássica, enfim, estudar o conhecimento ocidental É, como esse conhecimento, né, que vem, né, da comunidade, da ancestralidade dessas comunidades não fosse relevante para a academia. Né? Eu gosto da é, imagem que o José Jorge fala também, que as universidades no Brasil são como uma espaçonave sobrevoando a realidade. Ela fica lá no alto, ela, assim, e o mundo está embaixo, assim, né? Ela fica pairando como se fosse uma nave espacial, né? Sem muita sim. conexão. E mesmo em Roraima, sendo uma região, né, com uma Aqui, diversidade antes cultural, ainda é difícil. antes da pandemia, o Ailton teve aqui, fez uma aula inaugural aqui na UNB, e ele falou também sobre isso, né? De uma maneira muito. O Ailton também tem nessa potência, né, de comunicar, assim. E ele falou de uma maneira muito bonita, assim, ele estava falando que, olha, era para uma galera que estava entrando na universidade, né? E aí ele estava falando, olha, que essa experiência seja uma experiência de expansão da sua subjetividade, né? Que o valor do conhecimento que você vai aprender aqui é do mesmo tamanho do que você aprendeu com seus avós, né? Você não precisa se esvaziar da sua história, né, familiar, da sua história pessoal, da sua história cultural, no sentido mais amplo, para só absorver o conhecimento da universidade, né? Na verdade, o que a universidade pode te oferecer é uma expansão da sua própria subjetividade, sempre por agregação, né? Não por Não por substituição, né? ruptura. E no nosso mundo, É, por exemplo, enfim, não indígena, de classe popular, muitas vezes parece que o ensino acadêmico vai ser uma ruptura com aquele passado que deve ser, enfim, soterrado é, pelo saber acadêmico, né? Então, isso é ser introjetado nas parecido. pessoas em geral. Eu vejo a minha avó, que não é estudada, falar, eu não sei de nada. Ela fica, eu não estudei. Eu digo, não, mas tu sabe muito, né? Só que a nossa sociedade, ela tem uma certa alienação também com relação a esse saber dos avós, né? Essa questão que é tão importante às sociedades indígenas, e muitas vezes, quando esses alunos entram na universidade, eles têm dificuldade também de perceber isso que o Krenak falou, né? Acho que é uma Sim, expansão da subjetividade, né? Não é uma ruptura com um tipo de saber para chegar a um outro tipo de saber. exatamente. Eu acho isso uma riqueza enorme, né? Mas você pode ampliar, né, as suas possibilidades de vida, assim, de Né? compreensão da própria vida, né? Eu acho que foi a Shodana Abiayala, que é uma conhecedora do Quilombo da Mãe Preta de Porto Alegre, foi até a Deise que convidou, não sei se a Deise está aqui, mas acho que ela falava um pouco nesses termos também, né? De não dividir conhecimento, mas conhecimento era uma multiplicação, né? Quando tu compartilha, tu está multiplicando, né? Tu não tá dividindo. E eu acho que essa é uma questão interessante do encontro de saberes, né? Eu acho que é o que o José Jorge fala de uma refundação da universidade, em certo sentido, né? De uma descolonização, né? O Nego Bito, quando Uhum. esteve aqui com a gente também, ele repetiu a provocação dele, de que a universidade é a chocadeira do colonialismo. Né? Ele disse que quando Aham. ele falou isso aí, o pessoal da UNB ficou muito. Foi na UNB, eu É. acho, que o pessoal não gostou muito. Eu acho que ele tem soltado essa. Eu vi uma live dele aí na Universidade Federal do Pará, que ele soltou essa lá também pra galera. Então é como A fazer galera gorar os viu. ovos do colonialismo, né? Eu acho que essas perspectivas colaborativas, elas vêm nessa direção, né? De tentar também gorar um pouco desses ovos aí do colonialismo e tentar descolonizar a É, universidade. é, Pessoal, eu mais acho que sim. alguém? Senão a gente vai ficar aqui até tarde. Já fechamos o nosso horário da aula. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Senão vamos deixar o Alessandro descansar. A Heloísa está falando aqui. A pedagogia do encontro é a arte de estarmos abertos a saber e saber e encontrar. E saber É é isso aí. encontrar. Interessante, é isso. É isso aí.
que eu acho que esse teu trabalho, né, a perspectiva como tu entrou né, no CIR, enfim, chegou a Roraima, era numa perspectiva, né, que o encontro de saber dentro da universidade também tenta trazer, né, desse diálogo simétrico, essa tentativa né, de trazer esses conceitos do outro e levar a sério esses saberes, né, com saberes que podem, inclusive, né, enfim, fazer a gente reformular as certezas dos saberes da onde a gente vem dentro da universidade, né? Então, Sim, é isso, né? era esse o espírito. O encontro de saber é mais ou menos como aquele eterno retorno do encontro do Krenak, né? Isso acontece em muitos lugares, né? Aqui nessa disciplina é um desses lugares, dentro da universidade, um espaço que é importante ser ocupado dentro dessa perspectiva, né? E como diz o José Jorge, uma areinha que a gente vai colocando, né? E nesse momento, ele dizia na aula dele pra gente aqui que nesse momento de tanta turbulência e dificuldade política, é melhor a gente fazendo isso sem que os outros reparem muito, né? E nem entendam o que a gente está fazendo. Então, baixa a cabeça e continua, né? Fazendo, né? Botando um grãozinho de areia ali e vamos continuando e vamos seguindo. É isso. Pessoal, então, acho que vou encerrar. Muito obrigado pela presença de todos. Alessandro, muito bom te escutar, foi ótimo. Então, bom fim de semana. Na terça que vem a gente tem encontro novamente, acho que ainda tem mais umas 4 sessões, ou um pouco mais que isso. Então, pessoal, um bom fim de semana, um abraço e até a próxima. Um bom fim de semana, muito obrigado. Muito obrigada, adorei. Valeu, Heloísa. gente. A Heloísa é de Roraima e mora na Suíça. Exatamente. Mas eu sempre aqui, e onde eu estou, qualquer lugar do mundo, eu estou sempre cumprimentando em macuxi as pessoas também, não só em alemão, ou em francês, ou em inglês. É isso aí. Tá certíssimo. É isso aí. Obrigado, gente. Abração, gente. Muito Boa obrigada. noite, professora Priscila. Boa noite. Bom dia para mim. Bom dia. Boa noite. Durmam bem, descansem, cuidem e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.